Terça-feira, 19 de setembro, nós estamos aí na Quaresma de São Miguel, 31º dia. Precisa até olhar, viu, Padre, porque são tantos dias que eu acabo ficando meio perdida. E é bonito que agora quem chegou depois, ou se você ainda tem alguém para convidar para fazer a Quaresma, pelo menos uma novena dá para fazer, né? É verdade. Começa de agora até o dia 29, pelo menos uma novena. Quem foi chegando depois, ou se você ainda tem alguém para convidar, pode mandar o link, pode participar do grupo ou fazer a sua inscrição no canal do YouTube, porque pelo menos uma novena em honra de São Miguel a gente pode fazer nesses últimos dias de Quaresma. Que bom, né? Então sempre é tempo, né? A gente se dispor a fazer essa caminhada de oração, que vai produzindo em nós um crescimento e um amadurecimento espiritual, mas também humano. Porque se a nossa oração, né, não fazer com que a gente se torne uma nova criatura, se a nossa oração não produzir em nós frutos humanos, não só espiritual, essa oração está um pouquinho falha, né, Padre? Sim, fica muito no nível da ideia, né? Muito no nível da... E não deveria, né? A oração ela tem que produzir frutos mesmo para toda a vida humana, né? Espiritualmente, nas nossas relações. Seria muito contraditório uma pessoa que reza, mas é mau caráter, é mal educado. Então a oração não está surtindo efeito. Sim. Então, ou não é oração, né? Então é realmente importante que a gente veja a oração assim, envolvendo toda a nossa vida, em todas as suas dimensões. Então é isso, a oração vai produzindo em nós frutos espirituais, claro, né? Mas frutos humanos também no nosso comportamento, no nosso jeito de ser e de agir. E o maior testemunho de que nós somos uma pessoa de oração, que reza, que busca a Deus, é a nossa conversão, né? É a nossa transformação. É aí que as pessoas realmente vão dizer, bom, tá fazendo sentido e tá produzindo efeito, né? Todo esse tempo de Quaresma, a gente chegar lá no último dia da Quaresma e a gente não cresceu, não amadureceu, é preciso repensar, né? E continuar firme, não vai desistir também não, continuar firme. Essa semana então, essa é a sexta semana, então por isso é a sexta arma, é a oração. E nós vimos ontem da necessidade. É necessário, não tem jeito. Talvez a gente não concorde, talvez a gente não goste, talvez a gente não entendeu ainda, mas é necessidade. E isso a gente vai vendo ainda mais durante essa semana. Mas acontece que nessa vida de oração, o Padre falou um pouquinho ontem sobre isso, existem algumas formas, se é que eu posso dizer, alguns jeito da gente rezar. E entre eles é a oração vocal. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Padre? Isso, exato. Assim, o ideal da oração, e os manuais de espiritualidade sempre apresentam isso, é a meditação. É aquele ponto em que você consegue se desligar um pouco ali da sua rotina, dos seus afazeres, e se conectar a Deus. Sentir a presença de Deus que habita o fundo do teu coração. E ali ouvir Deus que te fala, né? Falar com Deus e ouvir Deus que te fala. Só que para chegar nesse nível de oração, a gente vai degrau a degrau avançando. E aí, como primeiro degrau para se alcançar a oração de meditação, está aquilo que os santos chamam de oração vocal, que é repetir as palavras, né? Dizer fórmulas. Quando a gente reza o terço, por exemplo, em voz alta, e isso é uma oração vocal. Eu estou dizendo. Claro que por ser um nível importante de oração, é o primeiro, mas justamente por isso ele necessita de mais atenção. Porque senão a gente corre o risco de papagaiar, né? De dizer as palavras sem nem sequer estar com o pensamento voltado para Deus. Então a oração vocal ela é importante na medida em que a minha voz, as minhas palavras, ajudem a minha atenção a se voltar para aquilo que eu estou rezando. Então se eu digo a Ave Maria sem nem sequer pensar em Nossa Senhora ou nem sequer me colocar na presença de Deus, as palavras foram jogadas ao vento. Então a oração vocal ela existe justamente para forçar, entre aspas, a minha atenção a ficar ligada, podemos dizer assim, naquilo que eu estou dizendo. Então, o próprio Jesus vai dizer, né, quando fordes
quando rezardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Então, o pagão também reza. O pagão reza com muitas palavras. Então, Jesus, ele chama a atenção para esse risco que existe na oração vocal, da gente dizer muita coisa e não se ligar a nada, e estar mais perdido, na verdade, né? Então, a oração vocal, ela existe como um instrumento, como um caminho, um meio para a gente alcançar aqueles níveis mais profundos de oração, que são os recomendados pelos santos, né? A meditação, a contemplação, que aí a gente nem precisa dizer nada, que aí a gente já sente Deus, já consegue, né, manifestar esse desejo de Deus, sem palavra alguma. Mas é importante começar pela oração vocal. Não queira fazer como quem sobe uma escada pulando os degraus, né? Às vezes a gente é mais jovem, está com muita pressa, a gente já logo vai pulando. Não faça isso na oração. A oração vocal, ela é importante porque ela, entre aspas, né, ela condiciona a minha atenção a ficar mais ligada àquilo que eu estou dizendo. Para isso, pode ajudar muito a posição do corpo. Uma pessoa que tem o hábito de rezar o terço todos os dias, é bom que ela diga as orações. E também é importante que ela não faça isso deitada. Não que seja proibido rezar deitado, não é isso. Mas é que a posição estar deitado é muito mais próprio para quem vai dormir do que para quem vai rezar. Então não é que seja proibido, mas não é o ideal, entende? Então a oração vocal, ela existe. O que é a oração vocal? É eu dizer as palavras. É eu rezar com aquelas fórmulas que eu já conheço, né, que a igreja me ensinou, ou eu dizer as palavras, eu fazer uma oração espontânea, mas dizer. Então a oração vocal é a minha voz, eu usar a minha voz para rezar. Então a gente vai alcançar aqueles degraus mais profundos, mais elevados da mística, da oração de meditação, na medida em que a gente se exercita nesses primeiros passos da oração vocal. Então, o primeiro grau de oração é a oração vocal. Não é fácil, não é porque, justamente não é fácil porque a gente corre o risco de se perder no meio das palavras, né? Então a gente está dizendo uma coisa e pensando em outra. Por isso que não é fácil também, não é porque é o primeiro passo que é o mais simples, não é. Ele necessita atenção. E aí é que está, é o exercício da atenção que vai me fazer alcançar depois aqueles passos mais profundos. Então, para isso, é bom que você se prepare para rezar. Não pode simplesmente chegar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e começa a oração. Não. Primeiro, se for necessário, se você está chegando do trabalho, se acalme, desligue-se um pouco de tudo aquilo que você viveu, respira um pouco, toma consciência da presença de Deus. Isso é uma preparação para a oração, seja de meditação, seja oração vocal. Mas você faz uma preparação, não chega ali que nem uma máquina, né, automática, não. É necessário se preparar para rezar. Então isso pode ajudar muito a você produzir frutos na sua vida de oração. Se houver distrações, só peço para você ficar atento no seguinte: é uma distração voluntária. Eu estou me distraindo com coisa que eu quero pensar, eu quero me preocupar com o boleto que vai vencer amanhã, eu quero me preocupar com aquilo que me disseram hoje. Então, quando eu quero me distrair, isso é um pecado, porque você está em tempo de oração distraindo-se voluntariamente. E não deveria ser assim, né? Se o tempo foi reservado para rezar, o seu foco, a sua oração, aliás, a sua atenção tem que estar ali na oração. Acontece que nem toda distração é voluntária. Algumas são involuntárias, né? Quando a gente se dá conta, ela já apareceu. Então, se for esse o caso, você pode fazer como Santo Inácio recomenda, né? Por que eu estou me distraindo com isso? Por que esse assunto está aparecendo agora? Então, você começa a rezar a distração, em vez de ficar brigando com ela, lutando contra ela. Então, se for uma distração involuntária, das duas, uma. Ou você reza o motivo porque aquela distração apareceu naquele momento, e aí a matéria da sua oração vai ser outra do que aquilo que você tinha pensado, ou você se concentra novamente, volta o foco para aquilo que você estava fazendo e retoma a tua oração. Então, das duas, uma. Ou você reza a própria distração, por que isso agora? Ou você para, concentre-se novamente
e retoma a tua oração de onde você tinha parado. Só pensar esse caso quando ela é involuntária. Se ela é uma distração proposital, talvez aquele não seja o melhor momento para rezar. É melhor você se acalmar, você, sei lá, esfriar um pouco a cabeça e o coração para depois estar inteiro em Deus. Não deixar de rezar. Talvez aquele não seja o momento de rezar, mas escolher o melhor momento. Tudo isso vai iluminando a nossa vida, né? Eu estava lembrando enquanto o padre falava, a gente vive muito isso, né? Pelo menos eu e Zezinho, a gente às vezes, né? Não, agora eu vou rezar com a liturgia, vou rezar o terço, aí vem milhões de pensamentos. Eu tinha que ter feito isso, eu tinha que fazer aquilo. E aí a vontade que dá larga a oração e vai fazer. E aí você acaba, aí a hora que sai da oração, esquece. Falei, mas que coisa, é uma tentação, né? Então a gente já faz assim, sentou para rezar ou tá rezando, e começou a vir lembrança, que meu pai falou, tem que pagar um boleto, então pega um papel, anota, pagar boleto. Lembrei que eu tinha que ter marcado na lista de compra Bombril, eu sei lá, vou lá e marco naquele papelzinho. Então assim, aquilo que vier na minha cabeça, que é uma distração e que eu não vou conseguir resolver aquela hora e que tá querendo me tirar da oração, eu anoto. A hora que eu terminar de rezar, aí eu pego e vou resolver aquilo, porque dá medo, né? Ai meu Deus, eu tô lembrando agora. Agora a gente tem o celular, né, padre? Pode mandar um WhatsApp pro nosso contato mesmo, né? Todo mundo... Um grupo que só tá comigo. Todo mundo tem esse artifício, né? No celular, então tá lá rezando, só não pode deixar o celular ser a distração, né? Anota lá no celular e assim a gente vai rezando e vai entrando em intimidade com Deus. E é bonito porque quando a gente reza, aqui na comunidade a gente costuma convidar muito isso, né? Quando nós estamos rezando, às vezes é no vocacional ou na formação, a gente é convidado a falar assim, reza e ouve a sua oração, ouve aquilo que você está rezando, aquilo que você está falando. E quando é alguém que vai rezar pela gente, a mesma orientação. Agora não reza, escuta o que a pessoa está rezando por você, escuta aquilo que ela está pedindo, porque através daquela pessoa Deus vai falar com você também. Quantas vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa falou na oração tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu estava sentindo, então é importante, né? E eu vejo também, padre, que às vezes a gente fica muito passivo na oração. Nós estamos lá, por exemplo, numa oração, até mesmo na missa, né? As pessoas às vezes ficam passivas, não respondem. Hora que é para rezar o Pai Nosso, não reza em voz alta, ou as outras orações. Então, é importante essa oração vocal, não só pessoalmente, mas em comunidade mesmo, num grupo, né? Sim, eu costumava dizer, já falei algumas vezes na paróquia, né, que a qualidade das nossas ações depende da força do nosso pensamento e também das nossas palavras. Então, se a gente não diz aquilo que está rezando, se a gente não diz, parece que a gente tem menos força para agir. Então, realmente, faz muito sentido isso. Estar na missa, estar inteiro ali, diga as orações, cante os cantos, se souber. Tudo isso ajuda muito a rezar. Você não tem ideia. Eu fico muito entristecido quando, em algumas comunidades, a gente vai rezar e sai um amém tão fraco da boca do povo. Quer dizer, não está rezando, né? Não está ali. Está o corpo só, né? Então, a voz, a força da voz, o dizer as orações, tudo isso não é garantia, mas é uma ajuda de que a pessoa realmente está rezando, ou está buscando a Deus naquele momento de oração. Então é muito importante que a gente esteja inteiro no momento de oração, seja a missa, seja o terço, seja um momento pessoal, um momento comunitário, estar inteiro, né? E se utilizar, a gente sempre recomenda isso, lá no começo da quaresma a gente falava muito. Você tem a imagenzinha de São Miguel aí? Uma estampa, água benta, a vela acesa, porque você cria um ambiente, né? Não é como quem está no escritório, você cria um ambiente, não tem problema rezar no escritório, mas que seja lá, você acende uma vela, faz o sinal da cruz com água benta, você já mudou um pouco o ambiente, mudou o clima, e isso o teu corpo entende, né? O teu cérebro entende que aquele momento, estou no lugar de trabalho, mas aquele momento é diferente. A gente sacraliza, né? A gente santifica os tempos, os lugares, e tudo isso é de fundamental importância para uma oração, como a gente tem dito desde ontem, uma oração eficiente. Tá? Depende da imagem? Não depende, mas ela ajuda, entende? Ela ajuda.
Então a imagem, a vela, a água benta, o crucifixo, o terço, né? O objeto, isso tudo envolve os sentidos da gente na oração. A oração vocal, ela tem essa importância de primeiro passo na vida de oração por causa disso, porque ela envolve os sentidos. É o ouvir, né? Que a Sandra dizia, eu estou ouvindo o que eu estou rezando? Eu ouço o que eu estou dizendo? Então, às vezes, é necessário a gente retomar o básico, né? Parece tão óbvio, mas às vezes a gente deixa passar. E faz toda a diferença. Presta atenção para você ver. Quando você está rezando, às vezes, está rezando só no pensamento, né? Só aqui dentro. E quando você realmente fala, quando você verbaliza aquilo que você está rezando, presta atenção. Muitas vezes faz muita diferença, né? Essa oração. Às vezes é uma oração mais fervorosa, né? Um tom de voz um pouco mais... Não que não possa gritar, não é isso. Cada um tem um jeito de rezar, né? Mas às vezes a gente está rezando numa intenção, num fervor um pouco maior. Às vezes a oração já é um pouco mais contida, né? Um pouco mais de súplica. Tudo isso, né? Nós vamos rezando e vamos ouvindo. É muito importante nós ouvirmos aquilo que nós estamos dizendo. É como se a gente falasse duas vezes, né? E a gente costuma falar assim, a boca... Como que é? A boca que tá, o lugar que está mais perto do meu ouvido, é isso? Como é que é? É o ouvido mais perto da minha boca. O ouvido é o meu, então olha que bonito. Às vezes a gente faz uma oração e tem uma fala, nossa, mas eu falei aquilo, eu rezei daquele jeito, será que eu estou vivendo isso? Nossa, será que eu também faço isso? Então, é importante, porque a oração desperta a gente, né? A oração vocal, né, Padre? Exato. Aqui tem uma historinha que fala de São Bernardo de Claraval. É uma visão que ele teve num momento de oração. Então ele estava lá numa vigília, né? Estava rezando os salmos, como é próprio da vida dos monges, e numa dessas ocasiões ele rezava com aquela pureza e devoção de costume que só Deus e ele conheciam. E a modulação dos salmos estava se alongando, né? Eram muitos salmos cantados no gregoriano, aí você imagina, né? O sono que não devia dar. Então o Senhor abriu os olhos dele e eis que mirando em volta ele viu anjos de pé e ao lado dele, e cada um anotava, transcrevia o que estava sendo salmodiado, como se eles fossem notários. Então os anjos durante a oração estão ali escrevendo o que eu estou rezando. E aí ele percebeu que os anjos não omitiam a menor sílaba pronunciada, por mais que ela fosse negligentemente pronunciada. Então ela era pronunciada sem tanta atenção, mesmo assim o anjo anotava. Escreviam, porém, de modo diverso, porque alguns escreviam com ouro, outros escreviam com prata e muitos escreviam com tinta. Alguns também usavam água e outros nada escreviam. Aí o Espírito Santo revelou estas coisas, inspirando para compreender a variedade dos escritos. O ouro com que escreviam alguns significava aquela oração ardente, devota, né, no serviço do Senhor, e a mais pura intenção de coração no que era rezado, no que estava sendo dito. A prata declarava uma menor devoção, mas a devoção, todavia, pura. A tinta significava a constância de alguns em salmodiar de boa vontade, embora sem muita devoção. Então é aquele que é constante, mesmo que não reze de maneira muito devota, mas reza todo dia. E a água, por outro lado, exprimia aqueles que, oprimidos pelo sono ou pela preguiça, ou distraídos por vãos pensamentos, davam a impressão de cantar alguma coisa, mas cujo coração não correspondia com a voz. Então a voz estava dizendo, mas o coração estava longe. Admirável clemência de Deus, que se não deixa impune mal algum, tampouco deixa de remunerar qualquer bem, por menor que seja, ou feito com negligência. De fato, os que nada escreviam denunciavam a lamentável dureza de coração de alguns que, esquecidos dos seus votos religiosos e do temor de Deus, ou se deitavam em sono letal sem qualquer embaraço, ou despertos de boca cerrada ocupavam-se em pensamentos vãos e perigosos. Quer dizer, estava na capela, aquilo que a gente falava da missa, estava na capela com boca fechada, não abria a boca para nada, estava ali por simples obrigação. Então o Santo Padre, né, São Bernardo, que tudo isso via, lembrou-se daquela sentença.
Porventura não são todos espíritos destinados a servir, enviados para exercer seu ministério a favor daqueles que hão de receber a herança eterna? Alegrava-se do fervor de uns, enfim. E aí essa história então nos ajuda a pensar. Pode nos servir para um exame de consciência. O que o meu anjo da guarda está escrevendo quando eu rezo a Deus? Né? Que tipo de tinta ele usa? Ouro, prata, tinta, água? Ou não está escrevendo nada porque eu rezo de qualquer jeito, não estou nem aí para isso? Então, o que meu anjo da guarda tem escrito quando eu rezo a Deus? Então, vamos rezar agora, né? Pedindo essa graça, que a nossa oração seja cada vez mais fervorosa, que a nossa oração vocal seja a expressão daquilo que está dentro do nosso coração, que a nossa oração possa agradar também a Deus e que ao rezarmos, né, com a nossa voz, que ao ouvirmos aquilo que nós estamos rezando, que nós possamos confirmar tudo aquilo, cada palavra, né, cada pensamento que a gente traduz numa palavra, rezar com amor, rezar com fervor, falar, né? Falar com amor, falar com fervor, de tal forma que a outra pessoa que estiver talvez do nosso lado, não porque a gente queira mostrar, não, mas a outra pessoa ela possa sentir através da nossa palavra, do nosso jeito de falar, do nosso tom de voz, o fervor que existe no nosso coração e na nossa oração. Então vamos assim, lembrando, né, de todas as intenções pelas quais nós estamos rezando, desde lá do começo da Quaresma, colocando mais esse dia. E assim nós fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Para pedir a intercessão de São Miguel, rezamos agora sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova,
e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos invocar o auxílio e a proteção de Nossa Senhora. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o início recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nessa arma da oração, a gente percebe que nós estamos como que num treinamento. Alguém que vai ter uma arma muito potente na mão, mas que não sabe direito ainda como usar, manusear. Então, vai aprendendo dia após dia. Já entendeu que precisa da arma, né? Porque sem ela não vai conseguir vencer as batalhas. Já entendeu que precisa pegar essa arma e agir com ela. Mas amanhã nós vamos ver sobre a oração no sentido da meditação. E como o padre disse, é um passinho a mais, né? Nessa caminhada que nós estamos fazendo, especialmente nessa semana aqui da Quaresma, com essa arma, a oração, né? Lembrava também de um texto bíblico: tudo pode ser mudado pela força da oração. Não uma força que existe em nós, mas essa força que existe em Deus, né? Até porque quando a gente reza, padre, a gente se humilha, né? Exato. E o próprio Evangelho de Jesus, em várias ocasiões, seja por parábolas, pelos ensinamentos, ou quando os discípulos chegaram dizendo, aliás, um pai, uma mãe, não me lembro agora exatamente, mas chegou dizendo: olha, os teus discípulos não conseguiram exorcizar meu filho, minha filha. E aí Jesus diz: existem certos tipos de demônios que só com muita oração e muito jejum conseguem ser expulsos, né? Jesus exorcizou, e aí os discípulos perguntaram: mas por que nós não conseguimos? Porque alguns tipos de demônios só com muita oração, né? Só com muita oração e muito jejum. Então Jesus falava daquela viúva, né, que foi à procura do juiz até que ele fizesse justiça, né? Quer dizer, ele mostrava por gestos e por palavras, pelos seus ensinamentos e pelos seus atos, a necessidade de rezar bem e rezar sempre. Então, se a gente não se convenceu disso ainda, a gente tem que pegar lá o Evangelho para deixar o próprio Jesus nos mostrar a importância da oração na nossa vida. Amanhã nós vamos estar aqui, tenho certeza que você também aí, para rezarmos mais um dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, que vai ser o 32º, e o tema então, como arma a oração, é a meditação. Quero lembrar você quinta-feira, dia 21, nós vamos aí ter a nossa noite de cura e libertação, tá bom? Então esteja aqui com a gente, é um momento muito especial também, onde nós rezamos, onde as pessoas rezam por nós, né? E aonde Deus age poderosamente. Aqui na capela, das 8 até as 10 horas da noite, e vai estar conosco o padre Carlos Alberto Santos Oliveira. Ele é da paróquia São Paulo Apóstolo de Sertãozinho e acompanha ele também o Ministério de Música. Vão pedir a benção de Deus para amanhã, quarta-feira, tema da meditação em relação à oração, que é uma arma, podermos estar aqui com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.